Vamos lá, então. Ô, Hugo, tudo bem com você aí na sua casa? Já acordou, filho? Nem dormi, craque. Não tomou café ainda? Eu acordei quase agora, na verdade, dormi poucas horas. Então, assim, eu tô tentando recompor ainda, tô em êxtase ainda de ontem. Então vamos lá. O tempo é seu, tá, Hugo? Agradecer a sua mamãe, que foi extremamente... Mãe é mãe, né? Tem umas mães que não prestam. Isso é a verdade, né? Tem umas mães que é duro. Mas a maioria, eu vou falar uma coisa pra você, é impressionante. Eu, o Veloso, Souza e o Maravilha, a gente vai conversar com você no seu tempo. E obrigado demais de você atender a gente, porque a primeira pessoa que eu pensei na hora que eu falei pro Cascão foi você. E não é só por causa do pênalti. Eu acho que é por causa de que você representa como ser humano. Eu acho que é do que você representa como filho, do que você representa como irmão. É de você ter sido, de uma maneira bem... que tá tudo bem as críticas, tá tudo certo, todo mundo comete equívocos, como eu, Maravilha, Souza, meu filho comete, todos nós. Mas eu acho que as pessoas não acreditavam muito em você. Eu acho que o Flamengo perdeu um dos maiores goleiros da história. Eu acho que o Flamengo perdeu um dos meninos que tinha mais potencial para ser goleiro titular, como foi Raul Plasma. E aí você perde o seu pai jogando no Corinthians. E você tem a possibilidade de vir. E já nas divisões, quando a Band fez o Sub-20 aqui, o que você falava dele, Souza, por favor? Souza não, Veloso, Souza e Maravilha. Já era o destaque, né? Ele sabe disso, ele era o grande destaque do time Sub-20 do Flamengo, campeão brasileiro. A gente acompanhou tudo aqui na Band. E quando o Corinthians acenou com a possibilidade de contratação do Hugo, eu já disse aqui que era um tiro certeiro, né? Que eu não tinha dúvida nenhuma da capacidade do Hugo e que ele chegaria para ser o goleiro titular da equipe, como está sendo. Na verdade, o que me surpreende é esse tamanho todo em tão pouco tempo, né? Porque o que o Hugo fez em menos de um ano é impressionante. Capitão, campeão, decisivo para título. Então, assim, a trajetória para um goleiro é muito difícil, porque é difícil o goleiro ser tão decisivo como o Hugo tem sido nesse curto período. Souza, pode falar dele, para ele se recompor ali, para ele acordar. Eu queria saber o que representa isso para ele, né? Ele passou por um momento conturbado. Nós todos, Flamengo, né? Todo mundo. Nós todos. Isso faz parte do ser humano, né? Do nosso crescimento, isso é a realidade. Mas ele foi para a Europa, né? Foi para Portugal, aí vem para o Corinthians, chega meio... Queria saber, com essas perdas todinhas, o que representa esse título para você, Hugo? Você fala já. Maravilha, pode falar do Hugo. Olha, Hugo, primeiro, parabéns, você foi o cara ontem. Você simplesmente, você não defendeu um pênalti. Você marcou ontem, um gol. né? Você fez ali a diferença. E eu estava vendo ontem, o pós-jogo, você sendo entrevistado, eu fiquei até emocionado. Eu também fiquei. Porque ele estava ao Porque lado na hora do, que ele ali do Fabinho. Na hora que termina, desculpa, Maravilha, é legal você falar isso, na hora que termina, ele fica de joelhos, eu tenho certeza que ele estava conversando com o pai dele. Se você não quiser falar, não tem problema, viu, Hugo? Eu não faço programa para ficar... A gente vai fazer uma homenagem para você, porque a gente fez isso em 15 minutos. A gente nem pensou nisso. Mas você, quando você ficou de joelhos, orando, rezando para a tua fé, eu tenho certeza que você conversou com seu pai. Eu tenho certeza absoluta. Você, filho, a hora que você estava no campo hoje, o que você pode falar do Hugo, você, como torcedor do Corinthians? Tem que agradecer, né? Pô, ele ganhou o título pra gente. Hugo, eu te amo, Hugo. Obrigado. 6 anos esperando. Viu, Neto? Pode falar, o que eu pode achei terminar. legal foi você agradecer o Fabinho. Ele que me deu a chance. Isso. Ele que me trouxe. Eu acho isso, a humildade do ser humano é o que faz a gente vencer na Essa vida. gratidão. Hugo, para você, assim, de tudo que nós falamos, e do meu filho que tem 18 anos, 17 anos, e de ele amar você e agradecer você, o que isso representa pro início de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, que vai ser você, juntamente com o Cássio, e início da Copa do Mundo 2026, que eu tenho certeza que você vai estar na Copa do Mundo. Eu tenho certeza absoluta. O que você pode falar disso tudo? Bom, um prazer novamente estar falando aí com vocês e eu só tenho a agradecer todas as palavras que eu ouvi aí de todos vocês e acho que tudo isso representa para mim
todo o suor que meu pai derramou, toda a luta que minha mãe teve, toda a luta que minha família teve junto comigo. E eu acho que Deus, ele está sendo... Eu acho não, tá à mostra, né? Tudo que Deus está fazendo na minha vida, então ele está sendo muito generoso comigo, generoso com a minha família, generoso com a minha história, com a minha trajetória. Todos nós passamos por momentos conturbados e na nossa vida, mas Deus, ele nunca deixa de estender a mão para a gente. E ele me deu mais uma oportunidade, oportunidade essa que foi o Corinthians, que eu não podia deixar passar, e agarrei com todas as minhas forças. E dei a minha vida desde o primeiro dia aqui, só para poder honrar o suor do meu pai, a luta da minha mãe e a minha luta também, né? As pessoas que estão comigo diariamente, os amigos, as pessoas que me ajudam todos os dias, para que minha cabeça fique focada só no futebol. Então eu só tenho a agradecer a Deus e a essas pessoas que estão junto comigo, porque isso representa demais para mim, mas o principal motivo disso são eles, o principal motivo disso tudo é Jesus, é Deus e depois a minha família, né? As pessoas que estão comigo diariamente, todas as pessoas que me fizeram chegar até aqui. Então eu só tenho a agradecer todo o carinho que eu recebi desde o princípio aqui com a camisa do Corinthians, dessa torcida, desse clube, de todas as pessoas que trabalham no meu dia a dia. Então eu só tenho a agradecer. Isso representa demais para mim. E eu entendi que todas as críticas que eu recebi e todas que eu recebo e ainda vou continuar recebendo, porque isso faz parte da minha carreira, faz parte da minha vida. Eu aprendi a lidar com isso e lidar com isso hoje em dia para mim, graças a Deus, é muito fácil. Mas a minha resposta vai ser sempre dentro de campo, como tem sido e desde quando eu botei a camisa do Corinthians. Então, sou grato por tudo que eu vivi lá atrás, sou grato por toda a oportunidade que eu tive também com a camisa do Flamengo. Sou grato por tudo que eu vivi dentro daquele clube, tudo que aquele clube me ensinou, tudo que aquele clube me projetou, né, como homem, como pessoa, como atleta. E tudo que eu passei lá me fez crescer também, que me fez crescer muito, aprender muito. Então eu sou grato ao Flamengo e hoje poder estar vivendo esse sonho aqui com a camisa do Corinthians para mim é surreal, e eu só tenho a agradecer a Deus. E essa gratidão se externa a cada pessoa que fez parte do meu processo para poder viver isso. Ô Hugo, ó, a verdade, curto o título que você deu pro Corinthians aí, porque você é ídolo igual eu hoje. Coloca aí, para ele escutar e ver. Você, Hugo Souza, sempre você! Você já está sendo alçado à condição de ídolo no Corinthians! Causa uma explosão de alegria e de alívio no torcedor corintiano! Além de presidente da Estopim, você é um dos maiores presidentes. Qual é a relação do torcedor com esse senhor que está ali? Você, Bambu, que eu te amo há muitos anos e tenho você como um dos grandes caras da torcida do Corinthians, que nós é Estopim, Gaviões, Camisa 12, Pavilhão, Chopp, todo mundo. Mas eu amo a Estopim. Qual é a ligação com esse homem? O que vocês da torcida pensam dele? Bem, o Hugo, ele criou uma identidade muito rápida com o clube. Ele entendeu o que é ser Corinthians, entendeu? E ele é um cara que, no nosso modo de ver, é um cara nosso, né? Daqui bancada só está jogando no campo. Está representando, ele está lutando, ele não fora. Você vê que às vezes ele está atacando, ele está como capitão que ele é agora, ele movimenta o time, ele orienta o time. Ele é o capitão do time. Então, ele puxa, então você vê essa identidade que ele está criando. Vocês enxergam nisso ali atrás dele no gol. Isso, a gente se vê uma identidade muito grande, a gente se sente como fôssemos nós lá. Eu vou falar para você, eu acho que ele parece o Sócrates, eu acho que ele tem muito do Sócrates, eu acho que isso é uma coisa dele. Essa liderança. Não quero falar de mim, não. Eu fui muito líder quando eu joguei, mas ele tem muito do Sócrates. E aí, Hugo, a gente
Quando eu tive a ideia, eu estava dormindo, que eu fui dormir umas 3h30 da manhã, pá, fiquei esperando meu filho chegar, eu falei, eu preciso do Hugo, preciso. Pô, eu quero te agradecer do fundo do coração. E mesmo que se você não tivesse, os jogadores que estão aí, a gente entende, né, Veloso Souza? Claro. Porque é duro, né? Você tem que acordar, doutor, tem que dar entrevista Pra dormir depois do jogo. E pra dormir. Pra dormir E eu não tá dormia, difícil, que eu ia não pra dorme. zona, irmão. Desculpa, eu nunca fui pra casa. Eu tô falando sério. Eu nunca. Não, depois de um jogo desse, meu irmão. Não dá pra ir embora. Vai pra ir embora, vai dormir com a mãe, dormir com o pai, dormir com o irmão. Eu volto depois de 3 dias. Eu nem ia pra Bahia. Eu nem ia fazer o primeiro jogo. Eu tô falando isso na minha época. Hoje o mundo é diferente. Hoje o futebol é diferente. O meu filho pensa diferente de mim. E eu tenho que entender o mundo dele. Hoje o profissionalismo é outro. Não é igual na época que eu jogava. O Veloso sempre foi um grande profissional. Eu sempre tive o Veloso como Zete, todos vocês. Agora, aí eu tive uma ideia. Eu acho que a ideia foi muito boa. E aí eu quero colocar para você aqui a primeira homenagem para você. Vamos lá. 1, 2 e vai. Oi, eu sou a mãe do Hugo. Estou passando aqui para parabenizar meu filho. Muito feliz pela trajetória dele. Eu, mais do que ninguém, conheço e sei tudo que ele viveu, tudo que ele passou, a luta dele desde 4 anos e meio. Ele abdicou de muitas coisas de infância, de muitos passeios, lazeres, né, de qualquer criança para poder se dedicar ao esporte. E hoje ver meu filho conquistando tudo que ele está conquistando é motivo de muita alegria. E eu tenho visto a mão de Deus sobre a vida dele e vejo o esforço dele. Ele é um filho maravilhoso, um filho assim que eu só tenho que dizer que ele é um presente de Deus para minha vida. Hugo, te amo. Ali. Bom dia, eu sou o João, me considero como pai do Hugo. A gente tem acompanhado ele esses anos todos aí, né? Sempre junto com a família. Aqui estou junto com a minha esposa aqui, que sempre esteve comigo, a Valcirleia. E é isso, só tenho que agradecer, né, a Deus e parabenizar ele por tudo que ele tem feito aí, né, esses anos todos, e que ele é merecedor. Que Deus abençoe ele sempre. Estou muito feliz por estar aqui, né, junto com a família e parabenizar, né, o Hugo, né, pela essa trajetória dele no Corinthians, né. E eu estou muito feliz, estou muito agradecida, né, que ele continue sempre assim. Felicidades. Meu amor, eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse momento tão especial na nossa carreira. Foi uma noite muito linda, foi lindo ver você lá. Tô muito orgulhosa, eu, sua família. Eu quero te desejar toda a sorte do mundo, que você continue sendo um homem incrível, que você continue colocando Jesus à frente da sua vida. E a gente vai estar sempre aqui na torcida por você, eu, sua mãe, sua família. E é isso. Te amo muito, eu tô muito orgulhosa de você, tô muito feliz pelo que você conquistou ontem. Luizy? Oi, irmãozinho. Tô muito feliz por tudo que você tá vivendo. Esse tempo com certeza é um tempo de honra de Deus pra sua vida. E eu tô orgulhosa demais, mais por todas as suas conquistas. Você merece isso. Você merece ver essa volta por cima. Esse título de ontem foi só pra coroar e pra mostrar pro Brasil, pro mundo todo, o goleiro incrível que você é, o seu talento mais uma vez. E eu tô muito feliz. Tamo junto pra sempre. E eu tô aqui, feliz mais por estar vivendo isso ao seu lado mais uma vez. É mais um pra conta. E vambora que tem muito mais aí pra vir. Beijo, te amo. Hugo Souza, braços perto do corpo. Veiga partiu, pé esquerdo. Defendeu! Hugo Souza! É um pênalti que vale um gol em Itaquera! Sempre você, Hugo Souza. Eu não gosto de chorar na televisão, não, e dificilmente eu choro. É mesmo na perda do meu irmão, que é o Richard, que a última vez que eu vi meu irmão vivo foi no programa, né? Com a minha mãe, com todo mundo. Foi naquele dia que a gente fez a homenagem pro Datena. Uhum. Mas assim, eu fico tão feliz que a sua mãe tá feliz, cara. Eu fico tão feliz que a sua mãe tá feliz. Porque mãe é mãe. Aí a namorada é namorada, os amigos é os amigos, a irmã é irmã também, mas mãe é mãe. E a gente vai botar uma foto do seu pai aqui, porque o seu Jorge, eu tenho certeza que ele está feliz no céu, olhando para todos nós agora. E o que eu fiz para você foi uma coisa de 1 hora.
E agradecer a sua mãe por ter feito tudo isso para nós aqui, porque foi sua mãe que desenvolveu tudo isso. Tá a foto do seu papai, quando você jogava no Flamengo, ele lá no campo, a sua mão junto com a mão dele. E ele dando risada e ele feliz com o seu sucesso hoje, filho. E que Deus dê tudo para você. Não é dinheiro, não. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Valeu, Hugo? Eu já sou rico demais. Rico da graça de Deus e do amor das pessoas que são importantes para mim. Muitas das vezes eu até falo com elas, mas elas nunca soltaram minha mão. Hugo, fica tranquilo, Hugo. Então, eu só vou poder retribuir assim. Fica tranquilo, aproveita a sua família aí. Que seja assim sempre. Defende a gente aí, filho, que a gente ama você e você e o seu pai. Nessas veias bonitas do seu pai ali, ele está orgulhoso de você. Não precisa mais falar, não. Que Deus abençoe você. Para terminar, bota a defesa do Hugo aí. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, com o apresentador Craque Neto, fazendo uma linda e emocionante homenagem para o goleiro Hugo Souza. Sinceramente, acabei me emocionando junto, porque a história de vida desse garoto, ela é impressionante, ela é um exemplo. Craque Neto não segurou a emoção, acabou aí também não derramando as lágrimas, porque é uma história lindíssima, uma história rica de muitos detalhes. Hugo Souza falou da importância do Corinthians na vida dele, falou da importância dessa virada aí na sua vida, porque ele começou no Flamengo muito bem, muito jovem, muito garoto, aí surgiu como uma explosão, depois aconteceu algumas coisas no percurso da sua carreira, que ele acabou aí, o lado futebolístico foi deixado um pouco de lado, curtindo muito, e sabe que o futebol cobra e cobra muito. Depois o Hugo Souza acabou indo embora lá pra fora, e diz ele que praticamente ninguém queria ele, não sabia o que ia fazer da vida dele, o contrato dele estava acabando, ia voltar pro Flamengo, poderia ser dispensado, dizer que estava vivendo um mundo muito escuro, E quando surgiu aí o Fabinho Soldado convidando para vir pro Corinthians, dizer que não pensou duas vezes, falou sim na hora. Fabinho foi uma pessoa que ajudou ele demais, porque deu uma oportunidade novamente, O Hugo estava muito desacreditado no mercado, ninguém queria, e dizer que o Fabinho perguntou qual é o Hugo que eu estou contratando. Falou, é um Hugo diferente, é um homem, é um pai de família, é um cara responsável, é um filho de família. Então trouxe Corinthians, que naquele momento tinha perdido o goleiro Cássio, o Carlos Miguel também, E o Hugo chegou no meio a uma fogueira, e esse cara desde o ano passado, do dia que chegou, colocou a camisa e deu conta do recado. Se tem alguém que pode ser assim um divisor de água no Corinthians, é Hugo Souza. Joga de capitão, tem liderança, tem prestígio, as pessoas gostam muito dele, é um cara muito respeitado, por tudo dentro de campo, uma liderança espetacular. Ano passado ajudou muito o Corinthians na Copa do Brasil, fez defesas milagrosas, classificou o Corinthians em cobranças de pênalti. Na Sul-Americana a mesma coisa, o Corinthians saiu para o Racing, mas se o Corinthians chegou até ali na Sul-Americana, porque o Hugo Souza foi um diferencial no Corinthians. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz com essa entrevista do Hugo para o Craque Neto. Cara, sinceramente me faltam palavras para falar desse cara. Eu já sou fã incondicional, sem sombra de dúvida, é ídolo do Corinthians, já iniciou com o pé direito. Vai chegar o Hugo Souza, vai chegar a seleção brasileira, certeza. Acredito eu que ano que vem tem a convocação para a Copa. Hugo será um dos goleiros, Pode não ser o titular, mas estará no plantel da Copa do Mundo, com certeza, porque o cara tá pedindo passagem e convocação de seleção, são os melhores, os momentos, e o Hugo tá vivendo um momento espetacular e tem chance de crescer muito na sua carreira, porque é um cara que tem um talento muito grande,
tem uma envergadura, tem quase 2 metros de altura, tanto é técnico no alto, é técnico no chão, é muito rápido, é um goleiro com agilidade espetacular. Então esse cara veio pro Corinthians para brilhar, já está brilhando. Hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, se não é o principal. E o que ele fez ontem, no Allianz Parque, diante do Palmeiras, foi ter colocado a mão do título quando ele defendeu o pênalti de Rafael Veiga. Infelizmente, o Félix Torres chegou atrasado, acabou tocando o pé do Vitor Roque e foi pênalti, claro. Mas naquele momento eu fiquei muito preocupado, né? Já estava faltando uns 20 minutos para terminar o jogo. Se o Palmeiras fizesse um gol, o jogo seria outro, o Palmeiras ia crescer, né? E o Hugo Souza foi lá e fez a defesa, acabando aí a chance praticamente do Palmeiras. O Palmeiras já estava um pouco cansado e a partir do momento acabou desanimando. Então esse cara, pra mim, o herói do jogo, o herói do título, o herói do derby, o herói da noite, espetacular. Me emocionei muito com essa entrevista dele, que o Neto trouxe, né, mostrou a família dele, a mãe dele, uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Ela acabou emocionando muito o Hugo ao falar que praticamente ele não teve infância, né? Veio de uma família pobre, né? E aí tinha que ajudar, já em Deus de novinho, já começou a treinar com bola, né? Tinha um sonho de ser atleta, né? Foi muito difícil, né? Sua carreira, o Hugo não segurou a emoção, depois apareceu a irmã, os amigos, a namorada, né? E foi uma emoção geral. O Neto fechou, minha voz está embargada por causa que eu também estou emocionado. O Neto fechou trazendo que derrubou o Hugo Souza. Infelizmente, o Hugo não tem mais o seu pai, perdeu o seu pai, né? E ele era uma pessoa assim que o incentivou em Deus do primeiro dia, viu ele começar no Flamengo, viu ele ter sucesso no Flamengo, viu ele se perder na carreira depois no Flamengo, né? Tudo isso o pai acompanhou. E agora chegou no Corinthians, infelizmente o pai não teve a oportunidade de ver o filho dando a volta por cima, né? E de ver o filho sendo campeão paulista. Estou falando aqui no nosso plano, mas em outro plano, sem sombra de dúvida, o pai dele está orgulhoso pelo filho que é. E o Hugo vai para sempre, né, honrar essa família maravilhosa, que tem uma base estruturada, um cara que é muito, né, é muito forte, né, na sua religião, um cara que, né, é um cara assim diferente, um cara que a gente vê, né, a simplicidade, a humildade dele. Então, Hugo, sem sombra de dúvida, cara diferente, que conquistou corações de milhões de corintianos. O Hugo se agigantou diante do Palmeiras ontem, trazendo essa conquista aí após 6 anos no Corinthians sem ganhar nada. Não teria a oportunidade melhor, quer ganhar diante de um time tão qualificado como é o Palmeiras. O Palmeiras vem aí com um elenco muito bom, né? Ganhando tudo nos últimos anos, com um treinador, hoje na atualidade, é o melhor que tem no Brasil, né? E o Corinthians foi lá, saiu dessa fila, saiu desse jejum de quase 6 anos sem conquistar nada, a maior após 1977, e sobretudo, acabou quebrando a hegemonia palmeirense, que se o Palmeiras conquista esse título, seria tetracampeão paulista nos tempos modernos. Isso ainda não aconteceu. E se o Corinthians perde esse título, com certeza Ramon Dias, seu filho Emiliano Dias e toda a sua comissão técnica seria dispensada ontem. Então, Ramon, parabéns, conquistou o título e com certeza vai dar continuidade no trabalho, que é um trabalho sólido. Ramon eu tenho aqui meus pontos, que eu teci algumas críticas sobre o trabalho dele, né, com todo respeito, mas também agora, já há algum tempo, eu tenho elogiado o que o Ramon Dias está fazendo. Por que eu teci algumas críticas? Porque ano passado acabou escalando o time errado, acabou substituindo errado, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians também foi eliminado da Sul-Americana, na Sul-Americana contra o Racing lá na Argentina. O Corinthians acabou com 5 atacantes em campo. Você ter 5 atacantes em campo, isso não significa que você é um time ofensivo. Pode ser que você é um time desorganizado, porque o sistema tático não está montado, não está agrupado. Então o Ramon Dias teve aqui as minhas críticas. Porém, desde que o jogo contra o Palmeiras lá, para mim, ele deu um nó tático no Abel Ferreira, né? Escalando o time bem taticamente ajustado na defesa, que o Tite tem até uma frase: primeiro você arruma a defesa, depois gol você vai fazer naturalmente, você não pode levar gol.
E o Corinthians, terceiro jogo sem tomar gol. O primeiro aí foi contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians ganhou 2-0 na Neoquímica Arena. O segundo foi no Allianz Parque contra o Palmeiras, um time tão qualificado, jogando em casa muito forte. O Corinthians venceu por 1-0. E ontem na Neoquímica Arena, no jogo de volta, o Corinthians empatou 0-0, mas o Corinthians tinha um regulamento debaixo do braço, porque ganhou o primeiro jogo de 1-0. Então, Ramon Dias, parabéns pelo seu trabalho, conquistou, já marcou seu nome no Corinthians, a família Dias, e também pontos positivos para Ramon Dias. A gente não pode que, quando faz as coisas que não tá certo, a gente vai lá e critica. Quando tá e faz as coisas que dá certo, a gente vai lá e dá os parabéns, porque eles estão ali para isso, ganha para isso e ganha muito bem. Ó, um achado do Ramon Dias, a gente não pode esquecer de falar isso, pra gente não ser injusto. Carrídio é um jogador que Ramon Dias pediu. Então, se o Corinthians tem um meio de campo hoje muito forte, muito potente, um meio de campo muito técnico, um meio de campo que dominou, segurou o time do Palmeiras, uma das peças fundamentais é o André Carrídio, que o cara é muito bom de bola, sabe jogar demais, porque ele parece lento, mas ele não é lento, ele é um falso lento. Ele dá só o tapinha, tira de um, tira de outro e vai. Entendeu? Então um cara que tanto ele marca bem, como ataca bem, que André Carrídio, no passado, ele era até atacante. Outro jogador que é indicação de Ramon Dias, que o cara é sensacional. Esse chegou e não tira a camisa. O cara joga demais. O cara não dá um passo errado. O cara não fica vendido na marcação. Apoia e tem um poder defensivo muito bom. Olha, ele acabou anulando um garoto de 17 anos, que joga demais o Estevão. Tem uma habilidade surreal. E o Fabrício Angileri acabou anulando o Estevão. O Estevão pôs o pé na bola no primeiro jogo lá no Allianz Parque e no segundo jogo na Neoquímica Arena, no Itaquerão. O Estevão não teve espaço para jogar. Fabrício Angileri, outro achado extremamente importante do técnico Ramon Dias, um jogador argentino, um jogador que tem 31 anos, muita experiência e sabe tudo de bola. Tanto que ele recompõe bem, contra-ataca bem, joga com a bola no pé e joga assim a bola no pé. Sem falar, né, de Memphis Depay, que chegou também ano passado, no meio do ano, junto com o André Carrídio. Esse cara é diferente. O Corinthians fez um contrato com ele de produtividade, então cada meta que ele vai batendo, ele vai ganhando, mas é melhor você pagar um cara como o Memphis Depay, que resolve o problema para você, do que você pagar jogadores que não resolvem. O Corinthians contratou o Pedro Raul. O que o Pedro Raul fez no Corinthians? Nada. Então, o Corinthians tem que fazer o quê? Emprestar. Mas emprestou, tá pagando 380 mil para ele jogar no Ceará. Aí o Corinthians foi lá, renovou o contrato do lateral direito, Fagner. Fagner já velho, né? Já cansado. O Corinthians foi lá e renovou. Ele não conseguiu performar no Corinthians. O que aconteceu? O Corinthians emprestou ele pro Cruzeiro, pagando 500 mil reais por mês. Esse é um jogador, cara, porque ele tá jogando em outro time e o Corinthians está pagando. Agora o Memphis Depay ganha por produtividade. Ele marca gol, ele dá assistência, né? Vende fitinha, aquelas fitinhas de colocar na cabeça, no cabelo. Ele vende demais. Memphis Depay tá lotando a Neoquímica Arena, lotando. O Corinthians é o único clube brasileiro que tem uma média de renda por jogo de 44 mil pessoas. É o único clube brasileiro. É o único. É o único. Então tá de parabéns, parabéns toda a direção do Corinthians. Rodrigo Garro, infelizmente, nessa temporada 2025, ele não tem conseguido performar. Por quê? Existe uma série de coisas. Primeiro que no final do ano, nas férias, o Rodrigo Garro acabou se envolvendo num acidente na Argentina com a vítima fatal. Aquilo deixou ele muito abalado psicológico. Não é fácil, é realmente muito difícil mesmo, que acaba afetando a pessoa. Depois o Rodrigo Garro sofreu uma lesão, né? Aí recuperou, começou a jogar, sofreu de novo outra lesão. E aí recentemente ele está com uma tendinopatia no joelho. Ou seja, trocando miúdo, ele está com uma tendinite no joelho que está atrapalhando o seu desempenho. Inclusive, contra o Santos, o Rodrigo Garro teve que tomar uma infiltração para jogar, que ele está sentindo muita dor. Mas o Ramon Dias percebeu o gatilho. Qual que foi o gatilho? É ter sacado
o Rodrigo Garro no jogo contra o Palmeiras, que precisava de um jogo mais físico, né? Que o Palmeiras ia pra cima, certo? E ter colocado no meio campo, que é muito potente, tem muita força aí, tem muita estrutura corporal. O Memphis, que ajudou no marcação, e também depois o Memphis tem habilidade suficiente, que é um gênio, para sair jogando. Isso aí acabou tirando as possibilidades do Palmeiras construir suas jogadas. Porque quem constrói a jogada do Palmeiras? Quem constrói a jogada do Palmeiras para o ataque? Quem é? Estevão. No meio de campo, Rafael Veiga. Rafael Veiga foi anulado e Fabrício Angeleri acabou anulando o Estevão. Então o Palmeiras ficou sem criatividade para o ataque. E ontem estava um jogo muito pegado, teve expulsão, muitos cartões amarelos. Um jogo que, quando chegou praticamente no final do jogo, os 42 minutos, o Memphis foi e pisou, parou por cima da bola, acabou irritando os jogadores do Palmeiras, que começou uma confusão. O árbitro acabou expulsando, né? O José Martínez, o Lomba do Palmeiras, se estranharam feio. E aí, a partir daquele momento, já não teve mais jogo, só estava praticamente esperando o árbitro apitar e o Corinthians comemorar. Então, desde ontem, a nação corintiana está vibrando, está comemorando, tem que comemorar mesmo, porque são quase 6 anos sem conquistar nada. E um título diante de um rival, que é o Palmeiras, ele ainda dá mais importância à conquista. Então, jogadores do Corinthians, parabéns. Antes de terminar o jogo ontem, faltando tipo 2 minutos, 3 minutos, o Yuri Alberto, ele acabou, a câmera mostrou ele diversas vezes, acabou desabando no choro, não conteve a emoção de ver a família ali do lado dele, estava todo mundo em campo, e saber do que ele passou no início do ano passado, né? Quase escanteado, né? Muita gente não acreditando, muita gente criticando, que ele não era jogador, que ele era caneludo, que era ruim de bola. E aí do nada o cara tem uma viravolta, artilheiro do Corinthians ano passado, artilheiro da um dos artilheiros da Neoquímica Arena, artilheiro do Brasil ano passado com 31 gols. Então o cara deu a volta por cima e apareceu feliz demais. Um título assim para coroar todo o trabalho desses jogadores. O André Cury, que é seu empresário, disse que tem uma proposta para Yuri Roberto de 186 milhões de reais. Hoje o presidente Augusto Melo falou no programa da Renata Fã que tem mais de 80 milhões de euros de proposta pelos jogadores. E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o Rodrigo Garro está na mira de time europeu, que o Yuri Alberto está na mira de time europeu. Se eu fosse o Yuri Alberto, ainda não saía, ficava esse ano no Corinthians para conquistar mais título, chegar a uma seleção brasileira. Se antes de ganhar o título, ele teve uma oferta de 186 milhões de reais, com esse título ele já vale 200 milhões. Se ele for colocado para a seleção, ele vai valer 220 milhões. Certeza que o Corinthians tem uma chance de faturar uma boa grana aí, até aí uns 250 milhões de Yuri Alberto. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo ontem? Aí, eu não dormi até agora, estou comemorando desde ontem. E vocês, como está a sua comemoração? Use espaço aqui no vídeo para deixar o seu comentário. Deixe também o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.